Olá, meus amigos! Hoje temos um convidado muito especial no canal, o Luca Lampariello, um grande poliglota, fala vários idiomas fluentemente, e temos um tema muito legal: talento e aprendizado de idiomas. Tem que ter talento para ter sucesso no aprendizado de idiomas? Será que sim ou será que não? E também vou lembrar a galera que no dia 13 de setembro temos um aulão espetacular sobre o aprendizado de idiomas. Aprenda como aprender um novo idioma. Missão Poliglota. O primeiro link da descrição é para você se inscrever, ok? O aulão é grátis e também deixarei o link do canal do Luca e do site dele, beleza? Então, vamos lá. Bom dia, meus amigos! Hoje tem um convidado muito ilustre aqui no canal. Muitos de vocês já conhecem o Luca Lampariello. Ele é um poliglota impressionante, ele fala muitos idiomas, muitos desses idiomas ele fala muito bem, e é uma honra tê-lo no canal, Luca. Tudo bem com você? Obrigado, obrigado. Falo muitos idiomas, as línguas, mas em geral o português não sei se falo bem. Aqui estupendo, estou em Roma e sempre digo que em setembro em Roma o tempo é absolutamente fantástico e estou contente de falar contigo em português. Muito bom! Espetacular! Agora, logicamente, a audiência imediatamente vai perceber e vai comentar também que muito interessante que você tem um sotaque português de Portugal ao falar português. É interessante porque Português de Portugal. a gente normalmente fala, pergunta, mas o porquê é que falas português lusitano? Porquê é que falas português chato? Não sei se o sotaque português é chato. Eu gosto, não sei porquê. Quando comecei a aprender português, queria aprender português de Portugal. Fica perto, Portugal fica relativamente perto de Itália, e, então aprendi português. Então estou seguro de que tu vais a perceber praticamente tudo o que digo, não é? Sim. Espero. Não, eu acho... eu pessoalmente gosto bastante do sotaque português. E eu estive em Portugal ano passado. E no início desse ano também, eu estive em Lisboa e Porto, adoro Portugal. Eu gostaria de voltar em breve, mas agora que eu tô aqui em Paris, talvez, não sei se, né, com a pandemia mundial, eu tô meio hesitante para viajar mais, mas adoraria visitar Portugal novamente. E também a Itália, claro. Agora o Luca está em Roma. Estou, E, estou a Roma. E tu falas italiano, está em não Roma. é? Tu falas muitas línguas, italiano também. Falas? Falo italiano, mi piace moltissimo l'italiano. Anche a me. Ho bisogno di praticare. Puoi praticare con me. Perfeito, perfeito. E Luca, uma coisa que, tendo um convidado ilustre como você, é uma honra também devido ao fato de a gente poder esclarecer certas coisas para os nossos inscritos aqui do canal. Porque, como eu já te expliquei anteriormente, muitos inscritos estão querendo aprender idiomas, muitos brasileiros querem aprender inglês, ou, logicamente, outros idiomas. Mas existe uma necessidade muito grande para aprender o inglês, especialmente, primeiro, e depois, às vezes, espanhol, para crescer na vida profissional no Brasil. Então, é importante aprender idiomas. E uma coisa que eu noto, especialmente depois de começar o canal Gabriel Poliglota e tudo mais, é o seguinte, que muitas vezes, quando faço uma entrevista com o Steve Kaufman, agora com você, com outro poliglota, muita gente fala, o Steve Kaufman é um gênio, o Gabriel é um gênio, o Luca é um gênio. Então tem essa questão de uma percepção de talento, de genialidade em relação ao poliglotismo, a habilidade de aprender idiomas. Então eu queria falar com você exatamente sobre isso hoje. O mais importante também vai ser falar em relação a um aluno que não se acha talentoso. Digamos que alguém fale apenas português no Brasil, né? Quer dizer, e também está aprendendo um pouco de inglês. E no início, logicamente, eu, por exemplo, eu era um bom aluno, mas eu não conseguia falar bem, eu não me considerava bom no aprendizado de idiomas. Foi só muito depois que consegui ganhar confiança no processo de aprendizado e aprendi outros idiomas. Então, qual é a sua percepção em termos de... Você acha que talento é necessário e algo raro
para alguém ter sucesso no aprendizado de idiomas? Acho que o talento não é tão importante, desempenha um papel menor. Ao princípio, eu também na escola, quando comecei a aprender, por exemplo, inglês e francês, achava que não era bom na aprendizagem das línguas e queria aprender línguas, queria aprender inglês, queria aprender francês. Mas a verdade é que recentemente, por exemplo, li um livro muito interessante que chama-se Peak, The Science of Expertise, e sempre pensei, ao princípio, já faz 30 anos, achava que tinha talento pelas línguas. Mas a verdade é que há coisas mais importantes que o talento. A coisa mais importante para mim é saber exatamente o que fazer e ter motivação para aprender as línguas, porque a maioria da gente não aprende a língua, a aprendizagem de uma língua ou de muitas línguas é uma maratona. E isso significa que tens que aprender durante um longo período de tempo. A gente agora queres as coisas agora. E o problema é que com a aprendizagem das línguas, o mais importante é paciente, tens que ser paciente e tens que aprender durante um longo período de tempo. E o talento pode ajudar, porque no sentido que se, por exemplo, tens facilidade para aprender, depois a gente diz, falas muito bem e dá motivação, mas a verdade é que a motivação tens que encontrá-la tu mesmo. Então, acho que a gente que aprende muitas línguas, primeiro de tudo, tem motivação, uma enorme motivação. Não somente os políglotas, mas a gente que tem sucesso na aprendizagem das línguas e que, sobretudo, vamos a falar provavelmente um pouco mais mais tarde, o feito que aprende todos os dias. A regularidade é muito mais importante que o talento. E depois o tempo investido, com certeza, e encontrar um método que funciona para ti, porque todos podemos aprender qualquer língua estrangeira se queremos aprender. Por exemplo, eu falo 14 línguas, a gente normalmente, como estavas a dizer, eres um gênio, os políglotas que falam muitas línguas, não são um gênio, são uma pessoa que quer aprender todos os dias e todos os dias levanto-me com vontade de aprender coisas novas. Isso é muito mais importante que o talento e quando li este livro foi a confirmação que a gente que desenvolve essas habilidades é gente que pratica todos os dias, que tem motivação, que pratica durante um longo período de tempo. E também, muito importante, no caso dos políglotas em geral, as circunstâncias da vida. Por exemplo, no meu apartamento tenho a possibilidade de falar russo, polaco, francês, inglês, espanhol. E isso é porque eu quis criar as oportunidades e as circunstâncias da vida. Por isso, geralmente, para aprender uma língua, agora com a internet, é possível falar com a gente, aprender, ler. Mas se quiseres, por exemplo, falar muitas línguas, um monte de línguas, tens também que criar possibilidades, por exemplo, viajar, viver com estrangeiros. Então, o mais importante não é o talento existe, ou seja, há gente que aprende mais rápido, mas isto não significa que tu não podes aprender uma língua. Qualquer de nós pode aprender 1, 2, 3, 4 línguas, se quiseres. E o talento desempenha um papel menor na aprendizagem das línguas em geral. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, especialmente o aspecto de, por exemplo, digamos que existem duas pessoas. Uma pessoa que tem bastante talento, né? Quer dizer, vamos dizer que essa pessoa tem uma memória muito boa, ou, por exemplo, uma capacidade de reter o que é dito e falar isso rapidamente e lembrar muito bem. E outra pessoa que demora muito mais tempo. Uma pessoa que, por exemplo, vai ter que revisar várias coisas para memorizar palavras, para aprender novo vocabulário. Uma pessoa que tem
dificuldades com pronúncia e tudo mais. Se essa primeira pessoa não se dedicar o suficiente com regularidade, ela não vai aprender também essa ideia de que aceite o fato de que é uma maratona, como você disse. O aprendizado de idiomas é uma maratona, não é uma coisa assim, não é uma sprint run que você vai acabar em 10 segundos, bum, aprendi o idioma do dia para a noite ou em uma semana. É algo assim pro longo termo, né? Pro longo prazo. Quer dizer, se essa pessoa, segunda pessoa tiver mais dedicação, se dedicar com mais frequência ao idioma, ela vai aprender, vai ter mais sucesso no aprendizado de idiomas que a pessoa que tem mais talento. Então, quer dizer, talento e velocidade capacidade de aprender rapidamente e tudo mais, vai ajudar, como você falou, vai. Mas existem fatores mais importantes, como você disse. Motivação, determinação, frequência de estudo, vontade de aprender. Eu gosto de falar que tem 3 M's, e é o método, material, e eles suportam a motivação. Porque se você tiver um método bom do qual você gosta, e material bom também, você vai ter um bom progresso. E tendo progresso, você vai continuar com uma boa motivação. Então é legal ter essas 3, um triângulo dos M's, para sempre ter uma boa motivação e continuar faminto no aprendizado de idiomas com progresso dia a dia. E também é importante dizer, por exemplo, que em geral, se tu pensares, por exemplo, que há gente que tem talento e gente que não tem talento, depois, se tu dizes ao teu mesmo que pertences à categoria da gente que não tem talento, isso significa que estás a enviar uma mensagem errônea ao teu cérebro que não podes pensar uma coisa em geral e depois se quando começaste depois pensas que não tens talento, é um desastre e estás a enviar a mensagem que não correta ao teu cérebro. 2, muito importante, que em geral as habilidades, podes desenvolver as habilidades, algo que agora não podes fazer, depois em largo prazo podes fazê-la. Ao princípio, por exemplo, já faz 30 anos achava que não é possível aprender inglês ou aprender francês na escola, mas agora sei que posso. Então tens que querer e para querer tens que fazer. E quando tiveres começado a fazer as coisas, e depois vais a ver que é possível. Há gente normalmente que ao princípio que nunca tinha aprendido uma língua estrangeira, não crê porque não vi. Tens que ver. Uma vez que tens aprendido depois de ter aprendido uma língua estrangeira, podes aprender qualquer língua, porque já sabes que é possível. A gente acho que é isso psicologicamente a coisa mais importante. Saber que podes fazer uma coisa, podes desenvolver uma habilidade e depois tudo é possível, porque a verdade é que tudo é possível na vida, se quiseres. Com certeza. Eu falei sobre isso com o Steve. Existe um psicólogo que ele estava falando sobre motivação. E um dos principais elementos de motivação em longo prazo é exatamente isso. É acreditar que você vai conseguir fazer. Porque afinal, se você estiver assim, estudando um idioma, mas ficar na sua cabeça você está pensando, será que isso vai dar certo? Não sei se isso vai dar certo. Não acreditar no processo e não pensar que realmente que talvez não seja possível, isso arrasa com a motivação. Isso tem um impacto negativo na motivação. Quando você começa a ter progresso, né, e aprender aquele primeiro idioma depois, daí você já sabe, como você falou, é possível, eu consigo. E assim a motivação sobe bastante, você continua tendo motivação. Luca, gigantesco prazer tê-lo no canal. As suas considerações são espetaculares e tem um valor gigantesco para qualquer pessoa aprendendo. Muito obrigado pela sua participação. Espero fazer mais vídeos com você no futuro. Tomara que um dia também possamos fazer um vídeo aqui, um café em Paris ou um café em Roma, quem sabe, depois dessa situação mundial. Seria espetacular. Em Paris, dentro de 3 meses,
se Mr. Corona allows. Então, diz o nosso, Muito se bom. nos permite de encontrar. Se Deus permitir, eu também adoraria ir para a Itália. E quem sabe a gente pode tomar um café ou uma cerveja aí. Sei il benvenuto a Roma, che non è lontano da Parigi. Grazie, Solo signore. 2 ore in aereo. Perfetto, e mi piace moltissimo, sono andato una volta a Roma e mi piacerebbe moltissimo ritornare. È bellissima, soprattutto a settembre. Settembre e maggio Settembre? sono i mesi ideali per venire a Roma. Ah, perfetto. Non sapevo, ma credo che perché non fa molto caldo, sì? No, non fa molto caldo. Esatto. Ah, molto bene. Gabriel, Muito um bom. piacere, um prazer. Grande prazer, Luca. Até a próxima, até logo. Até a próxima. Falou! Ciao.